Então, mudar de rumo profissional também envolve dúvidas. Você já pensou? Principalmente quem já é aposentado, né, de repente, ou então quem está num emprego que, de certa forma, tem estabilidade. Você já pensou também que envolve muitas dúvidas a respeito disso? Medos, também, e falta de autoconhecimento. E como saber se é apenas uma fase difícil na vida da gente ou se já chegou mesmo a hora de recomeçar? Você já pensou sobre isso, meu amado ouvinte? E como lidar com esse processo de forma madura e consciente? É preciso ter consciência nessa hora, né? E ter amadurecimento também para fazer novas escolhas. E como transformar essa mudança em uma nova possibilidade de realização? Hein, amado ouvinte, você já pensou sobre isso? E para conversar conosco sobre esse assunto, né, nós recebemos hoje uma convidada muito especial, a psicóloga e orientadora profissional, Renata Mantovani. Ela já esteve aqui no nosso programa anteriormente, e nós falamos sobre esse dia, sobre escolha de profissão. Mas nós falamos mais para aquelas pessoas assim que estavam procurando o primeiro emprego. E ela prometeu, e está cumprindo hoje, hein, que vai falar sobre agora a mudança de profissão. E para nós já compreender melhor os desafios e as possibilidades desse recomeço em uma vida profissional. E lembrando que nós estamos em março, né, começo do ano, e é uma boa oportunidade para a gente conversar e falar e pensar sobre isso, né? Renata, que bom estar aqui você de volta, que maravilha estar você aqui, né? Muito obrigada, E uma honra. E para os ouvintes, Renata, que ainda está assistindo você pela primeira vez, então fala aqui para nós quem que é a Renata. Conta um pouquinho aí para nossos ouvintes, né, da Renata, para saber quem está falando aqui com vocês, ouvintes. Pessoal, então eu sou psicóloga clínica já há bastante tempo. Tenho especialização na área de orientação profissional e reorientação de carreira. Também especialização em logoterapia e análise existencial, que é a terapia do sentido da vida. E já trabalhei em escolas, já trabalhei em ONGs, também já trabalhei no CAPS, né, com transtornos mentais graves, na área social, em diversas áreas da psicologia, né, empresarial também, mas principalmente aí com a clínica sempre aliada comigo. E nesse dia chuvoso, nesse dia nublado, eu espero sinceramente que as minhas palavras e as da Ana sejam um pouco de brilho, tragam um pouco de luz para você, para os seus pensamentos nas decisões. Você sabe, Renata, muitas pessoas chega um momento da vida que elas começam a perguntar, né? Ainda tem sentido permanecer na profissão que eu escolhi? Né? Em alguns casos, isso acontece depois de ou aposentadoria, que é o meu caso, né? Já sou aposentada. E em outros, por cansaço também. A pessoa já está cansada, né? Frustrada. E falta de identificação ou até mesmo a descoberta de novos interesses pela vida, né? E na sua experiência profissional, né, como psicóloga e orientadora profissional, o que leva uma pessoa a procurar uma segunda profissão e em pensar em recomeçar profissionalmente? Então, geralmente, o que leva mais as pessoas tem diversos fatores, né, pessoal? Mas, assim, principalmente o que chega até mim e o que eu vejo das pesquisas, colegas de trabalho, é o ambiente de trabalho, que às vezes é um ambiente um pouco de um clima de fofoca, né, que não tem, assim, um acolhimento, uma interação boa entre a equipe. Também não ser reconhecido, né? Muita gente fala que espera um reconhecimento, seja por diversas maneiras, né? Reconhecimento financeiro, reconhecimento de receber mesmo feedbacks positivos, né? Do gestor, para saber se está indo bem, né? E
a pessoa sabe que está indo bem muitas vezes, mas ela espera todos nós, desde criança, esperamos esse reconhecimento do outro, né? Ter perdido o interesse pela atividade. Então, como a Ana falou, a gente vai mudando ao longo da vida, né? Então, o que é valioso para mim hoje pode não ser mais daqui a um tempo, né? Eu mesma já mudei de profissão, né? Então, depois da psicologia, não, né? Até agora, e espero não mudar, mas pode acontecer, né? Então, esses são os principais, além também de uma gestão um pouco autoritária, digamos assim. Então, o mandar, o ser chefe e não o ser líder, né? Que vai junto, que está incentivando, que está explicando, que está sendo exemplo. E, Renata, a gente carrega assim a ideia de que uma escolha profissional é pelo resto da vida, né? E quando a gente resolve mudar ou pensa em mudar, com uma certa idade, né? Como se fosse instabilidade ou fosse erro, não é verdade? E nessa realidade mostra que o ser humano amadurece, ele muda, né? Ele muda de fisionomia, ele muda de cara, ele muda de casa, né? Sim. E aprende a viver novas experiências. Isso também pode mudar esse desejo de mudar de rumo, né? Então, existe mesmo, assim, uma idade ideal, né? Para mudar de profissão, ou essa ideia pode acabar limitando a escolha que a gente faria, assim como realização depois de ser mais feliz na profissão? Olha, existe a ideia, né? Na verdade, é a ideia da pessoa de que existe, que é tarde demais, né? Ah, já tô há 20 anos nesse trabalho, para que eu vou mudar, né? Tô infeliz, mas vou empurrando com a barriga. Mas existe uma limitação real de idade que seria nas profissões relacionadas ao exército, à marinha, né? Então, algumas dessas profissões elas têm sim uma limitação máxima de idade para entrar. Porém, como a Ana disse lá no começo, ela se aposentou e depois ela fez uma migração de carreira, né? Então aí a gente já percebe, não tem idade máxima, né? Tem a idade que você decide fazer a mudança, porque você já não aguenta mais aquela realidade e então muitas pessoas obviamente estão com medo dessa mudança, porém a gente pode e vai falar um pouquinho sobre como superar esses sentimentos de medo e de insegurança. E existem aqueles sinais silenciosos, né, Renata? Que no dia a dia aquela falta de entusiasmo, né? Aquele desânimo constante, a sensação de vazio. E aquela irritação frequente, esgotamento e a impressão de que a pessoa não apenas está cumprindo uma obrigação, né? Que tem a impressão que ela está só cumprindo uma obrigação. E sem se reconhecer mais naquilo que faz. Ela não se reconhece mais naquilo que está fazendo. Tá? Ela entra no estado de esgotamento. Então, assim, como profissionais, quais são esses sinais emocionais de comportamento, principalmente, né? Que indica que talvez a pessoa já não está apenas cansada. Ela está realmente desconectada da profissão que ela exerce. Perfeito, Ana. Excelente pergunta para a gente ir podendo tomar consciência do que aquilo está nos fazendo mal, né? Então, uma delas é o cansaço excessivo, né? Beirando a uma exaustão mesmo. Não é só um cansaço que você dorme e no dia seguinte você tá bem de novo, né? É um cansaço que continua e que muitas vezes você só consegue relaxar no final de semana e às vezes nem isso, né? Às vezes o trabalho exige que você faça atividades até nos finais de semana. Ou você se cobra, né? Então essa autocobrança excessiva também, ela pode ir adoecendo aos poucos a pessoa, né? Além disso, a sensação de ser pressionado
para atingir metas, né, diariamente, vai oprimindo, vai trazendo às vezes uma sensação aí já de ansiedade para a pessoa, quando ela não consegue cumprir aquela meta, que a gente sabe que muitas metas que são colocadas pelas empresas, elas são inatingíveis. E grande parte sim são atingíveis, mas os profissionais, eles têm que estar saudáveis para conseguir atingir essas metas. Tem que ter condições, estrutura para isso. Se sentir sobrecarregado também de ter que dar conta de trabalho, filhos, marido, esposa, também às vezes pais idosos. Então, tem vários fatores que vai acumulando, que vão acumulando no dia a dia da pessoa, até que ela não se vê mais com tempo nenhum para ela. Ela está o tempo todo se doando, seja para o trabalho ou para essas outras questões que eu acabei de falar. A concorrência aumentando cada vez mais, deixa também a pessoa muitas vezes mais ansiosa, né, em relação ao trabalho. A concorrência no sentido que eu falo aqui é de vagas de trabalho mesmo. Nós sabemos que houveram muitas demissões ali depois da pandemia. E essas demissões acabou sobrecarregando ainda mais os profissionais que ficaram. Por um lado, a intenção da empresa era valorizar aqueles profissionais, mantendo eles, mas por outro lado, eles ficaram com muito mais atividades, né? Trabalhando por 2 pessoas, às vezes até por 3. E isso vai levando a pessoa a ter um estado de ansiedade, né? Eu estou dizendo aqui, pessoal, vai levando, não são todas, tá? Não são todas as pessoas, mas assim, muitas vezes. Vai levando a pessoa a um burnout, né? Que é uma exaustão que chega no limite ali, né? É uma doença caracterizada ali, doença do trabalho. Se não bem tratado esse burnout, vai para uma depressão, ou vai para uma ansiedade patológica, né? Então, daí a pessoa vai precisar ir para tratamentos adequados, sejam psicológicos, psiquiátricos, religiosos, entre tudo que a gente puder fazer, né, para trabalhar isso. E a questão de pegar um certo ranço aí mesmo da atividade, né? De repente a pessoa já fez tanto aquilo por tantos anos que ela... Ai, que saco, essa monotonia, todo dia a mesma coisa. Ou acreditava naquela causa e agora já não acredita mais. Tudo isso vai culminando nessa questão aí da pessoa adoecer emocionalmente e até fisicamente, né? Com essa questão do trabalho que a gente está falando aqui hoje. Então tá bom. Renata, vamos ver aqui o pessoal que está aí nas redes sociais, que está assistindo ao vivo. Amados ouvintes, quem quiser fazer pergunta aqui para a Renata sobre mudança de profissão, olha, fique à vontade, coloca aí no chat que a gente responde aqui, a Renata responde. Opa, com certeza. Eu adoro quando vocês interagem e perguntam mesmo. Pergunta mesmo, gente, aproveita, hein? Aproveita. E está aqui, o pessoal que está aqui ao vivo aqui assistindo, a Mariana, a Maria Eduarda, quem mais? A Priscila Costa, a Eunice Rocha. Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem mais alguém aí, Matheus? Pessoal, o Padilha. Bom dia, Padilha. Faz tempo que eu não vejo você, hein? Tá sumido, né? Sumiu. Onde você está, menino? A Valquíria, o Paulo. Olha, todos vocês aí estão participando aqui do sorteio, ok? Então, o Gustavo também, ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta aqui para a Renata sobre mudança de emprego, sabe, sobre mudança de profissão, né, com tudo que nós estamos falando hoje aqui, aproveita e faz essa pergunta para a Renata, porque nós estamos aqui no começo do ano e é uma oportunidade, é um bom momento para quem está pensando sobre isso, né? Já passou o carnaval, então vamos que vamos trabalhar, né, gente? Vamos tomar as nossas decisões para o ano todo, né? Mas, Renata, nem sempre a vontade de mudar significa necessariamente que a profissão está errada, não é verdade? Nem sempre.
Você vem respondendo isso nas questões, mas vamos voltar aqui, né? Às vezes a pessoa está vivendo um ambiente difícil também, a vida dela, né? Ela está em uma sobrecarga, às vezes um conflito pontual, né? É um esgotamento emocional. Em outros casos, existe mesmo um chamado, sabe aquele chamado que o interior, aquele chamado que o coração te chama, né? Para uma nova direção. Então, saber diferenciar entre essas duas coisas, olha, presta atenção, hein? Duas coisas, entre o teu cansaço, tá ok? E essa chamada interior. Então, é importante você diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, ok? Então, nós vamos perguntar aqui para a Renata, como diferenciar essa vontade de mudar que nasce desse cansaço momentâneo, dessa situação em que ela está vivendo, ou realmente se expressa uma nova vocação, uma nova necessidade profunda que vem do fundo do coração dela, aquele chamado, né, Renata? Legal, Ana. A gente começa a perceber se é uma questão de não ser a perda do interesse pela profissão. Se a pessoa, por exemplo, fala... Esses dias eu conversando com uma colega, ela falou, eu amo o que eu faço, mas eu não estou no lugar certo. Então, existe isso por causa da questão que a gente falou, assim, ambiente, né? Falta de oportunidade de crescer ali na empresa, né? De galgar novos desafios, gestão, equipe, sobrecarga. Então, mas a pessoa ainda consegue se ver nessa profissão. Como, por exemplo, alguns professores que eram concursados ou professores, né, não concursados também, mas que trabalhavam em rede pública particular, eles acabam muitas vezes migrando para a autonomia, o empreendedorismo, porque elas estão precisando de mais liberdade. Liberdade de atuação, cansaram daquele modelo, né, de trabalho, mas querem continuar na atividade. E o chamado, né, eu gosto muito dessa palavra, né, o chamado é quando você sente que a atividade em si já não te representa mais, ou porque você já não se sente mais tão empolgado com aquela atividade, não só com o ambiente, né, e essas outras questões que eu falei acima, mas também quando ela não se sente mais motivada a fazer aquilo, independente dela poder mudar a forma de fazer aquilo. Então, aí esse chamado começa a falar, eu não estou vendo mais sentido nisso que eu faço. Eu estou de olho em outra coisa que pode me trazer mais prazer no momento e satisfação e, obviamente, daí, né, ainda mais eficácia, porque você vai estar fazendo o que gosta. Eu gostaria que o Matheus colocasse, por gentileza, acho que não vai ter... Deixa eu ver aqui, Matheus, se vai ter esse na tela ou só no outro, nesse arquivo ou no outro. Aqui, ó. Matheus, é um slide 22. Enquanto o Matheus tenta colocar aqui, Renata, eu gostaria de ler de ter até uma informação aqui para os ouvintes, para aqueles que estão querendo mudar de profissão. Uma notícia novinha aqui, ó. Opa! Tá? Novidade? Novidade, ao ó. Vivo? Ao vivo. Conecta Norte reunirá em torno de 1.000 oportunidades de emprego no Moringão. Olha que maravilha! No Moringão, aqui no dia 18. Agora no dia 18. E são diversas, né, Ana? Diversas áreas, né? Diversos cargos. Exatamente. Olha, daqui, contará com serviços gratuitos. Eles vão contar ainda com curso de qualificação, diversas ações e 70 empresas contratando, né? Ali portões do ginásio.
vai ser aberto às 7h30. Então, quem está pensando em mudar aqui, olha, já tem essa oportunidade aqui, é só aparecer lá, né? E perfeito isso aparecer justamente aqui, né? Agora na nossa live. Porque, Matheus, é um círculo com interesses, autoconhecimento. Aqui tá para mim 22, acho que para você tá diferente. Tá. Então, assim, para você que tem medo, por exemplo, de não estar capacitado para mudar de cargo, né, de emprego, etc., vai ter esse curso de qualificação. Então, é mais um motivo para te incentivar a ir quebrando aos pouquinhos o medo. Então, e esse evento, Renata, contará com a participação de 70 empresas, tá? 70 empresas, que vai realizar esse processo de seletivo diretamente com os candidatos e contratações durante esse mutirão de emprego. Tá? Então, fica aí a dica, a informação para quem já está pensando aí. Dia 18, tá, pessoal? Então, aí, ó, a iniciativa é fruto da união entre a Prefeitura de Londrina, Cambé e Biporã, que conta com o apoio de diversas secretarias municipais e parceiros institucionais. Tá? Às 19 horas? O portão abre às 7h30. Da manhã? No dia 18. Então, pessoal, para aqueles que, por exemplo, já estão, né, numa exaustão, já estão com esquecimentos, que é muito comum quando a gente já não está bem no trabalho, anotem, colhem na geladeira, coloca um despertador no celular, coloca na agenda, faz o que for para você não esquecer esse dia. Dia 18 agora, a partir das 7h30 da manhã. Aqui. Obviamente, quem chegar primeiro vai pegando aí mais oportunidades. Né? Gente, não esqueça que é no Moringão, tá? No portão do Moringão. E vai ter mais algumas atividades também aqui, olha. Deixa eu ver, cerca de empresa. Vai ainda cortar com 4 intérpretes de Libra, garantir para a inclusão de acessibilidade a todos os perfis de trabalhadores. Então, fiquem atentos, pessoal. E essa notícia aqui está no blog Londrina, tá? Chama Conecta Norte. Perfeito. Pessoal, então, assim como está tendo em Londrina, muito provavelmente em outras cidades também tem essas oportunidades, né? Basta procurar, às vezes, anúncios no Instagram, no Facebook, entrar em contato com a escola de trabalho, né? Que tem nas cidades. Então, eu coloquei esse slide aqui, Matheus. Vamos colocar de volta. Para a gente já começar a entender um pouquinho também o que envolve uma mudança de carreira. Né? Então, envolve o conhecimento da carreira, da profissão ou da área que você quer trabalhar, né? Que você está pensando em trabalhar, conhecer como é que funciona isso, como é que é o mercado de trabalho para isso, pensar nos seus interesses, né? De curto, médio e longo prazo, o que te interessa nessa vaga, por exemplo. Tomar a atitude de começar a buscar algo relacionado ou se aperfeiçoar para isso. Vem aqui o mercado de trabalho, né? Muitas vezes a gente vê outras pessoas falando, mas tem muita gente já nessa área. Mas, pessoal, acreditem, nunca o mercado vai estar totalmente saturado para pessoas que têm um bom interesse, uma boa dedicação, responsabilidade. Pensar que se as suas habilidades, ou seja, coisas que você sabe fazer, tem a ver com essa nova experiência, ou se você pode adquiri-las, né? Vamos pensar numa situação que você precisa aprender a se comunicar bem, porque você vai falar, por exemplo, no telefone o dia todo com pessoas. Então, você vai buscar aprender a se comunicar melhor. Seja curso, seja conversar com outras pessoas que já trabalham nisso. E os seus talentos, né? Todos nós temos talentos, coisas que nascem conosco, né? Seja predisposição, sejam coisas que você já fazia desde criança. E tudo isso faz parte de um processo de orientação vocacional. Tem outras coisas, mas para agora é isso.
Pode tirar, Matheus. Ô, Renata, ó, o pessoal aqui está comentando no trabalho, aqui a Priscila, Renata, ela falou o seguinte, olha, eu estou há muitos anos fora do mercado de trabalho e a minha dificuldade é voltar para o mercado e o medo é de não conseguir. Certo, Priscila, eu não sei qual a idade que você tem, né, para pensar se você quer alguma carreira que envolva aquilo que a gente falou de exército, de marinha, etc. Mas assim, o medo de voltar muitas vezes é por medo de não ser aceita, justamente por estar fora do mercado há muito tempo. Tem sim muitas empresas que, se você está fora do mercado de trabalho há uns 5 anos, elas vão ter resistência a te contratar. Mas tem outras que, justamente por você estar buscando uma nova oportunidade, elas vão querer você fresquinha, aí às vezes até sem saber fazer aquela atividade, para que eles moldem você, né, te ensinem a forma que a empresa gosta, né? Você pode também pensar em começar fazendo algum trabalho manual, se você gostar, né, e vender esses trabalhos, divulgar. Você pode pensar em começar como freelancer em alguns ambientes que contratam assim por dia, por hora. E o importante é você ir pesquisando as oportunidades e tentando entender aquilo que a gente acabou de falar acima, né? Suas habilidades, o que precisa para eu ir para determinada profissão. O que precisa? O que eu já tenho em mim de experiência sobre isso e o que precisa para que eu possa voltar. Então, ela está falando aqui também, sabe, que é o nosso próximo comentário. Tá? Ah, legal. Já a gente volta a comentar sobre isso, Priscila, e a gente responde aqui o teu medo, né, a tua falta de coragem de voltar para o trabalho. Mas antes disso aqui, nós temos aqui, tem uma questão que a gente fala assim, que não basta perguntar o que o dinheiro, né, o que dinheiro, mas também quem que sou eu hoje? Exato, né? Quem sou eu hoje? O que me move, afinal de contas, né? O que me faz bem? Que tipo de coisa que combina comigo? Que tipo de profissão com aquela? Que talentos que eu tenho ignorado? Essa também é uma questão, né, Renata? E na orientação profissional, Renata, qual que é o peso do autoconhecimento quando alguém está pensando em mudar de carreira ou buscar uma segunda profissão? O peso é super pesado no autoconhecimento, né? Brincando aqui um pouquinho com vocês, mas assim, é a essência de você querer mudar de profissão, de carreira, de emprego, etc. Por quê? Porque se eu não conhecer os meus limites, até onde eu posso ir emocionalmente e fisicamente, dependendo do emprego, né? Vai ser muito difícil. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu amo a causa animal e penso em virar veterinária, mas eu tenho muito dó dos bichinhos, eu não me imagino perdendo um bichinho como veterinária ou abrindo ele, fazendo as cirurgias, etc. A gente tem que pensar um pouco melhor, né? Se eu vou tentar me capacitar para ter um emocional um pouco mais habilidoso nesse sentido, ou se outra profissão também saciaria a minha sede de cuidar, né? De repente, um trabalho voluntário relacionado aos animais. Então, o autoconhecimento, além de eu saber os meus limites, saber o que eu faço ou o que eu posso aprender a fazer, né? Então, o que eu já faço, que tem um pouco a ver com isso, e o que eu me sinto capaz de aprender. Aí tem uma pegadinha. Esse me sinto capaz de aprender, quando a gente está com uma autoestima rebaixada, a gente às vezes não se sente capaz de aprender nada. Ou algo muito inferior ao que a gente tem como potencial. E aí entra também a necessidade desse autoconhecimento, de saber de suas características, né? Para que você se lembre da sua história de vida, se lembre de tudo que você já passou na sua vida, seja relacionado à profissão ou não, mas que você, de um jeito ou de outro, acabou
criando uma forma de dar conta daquilo. Isso ajuda a gente a relembrar o tamanho da nossa força, né? Também pensar nos seus valores. O que são esses valores? O que você valoriza na sua vida? Se você valoriza algo com mais liberdade, algo com mais desafio, algo com mais reconhecimento, enfim, são diversos, né? E eu, quando não estou fazendo o trabalho, que tipo de conteúdo eu consumo? Por exemplo, além da gente ficar ali rodando o Instagram, né? Como lazer, como descanso mental, que tipo de assunto que numa roda de conversa me interessa? Ou que aparece ali, às vezes até nas redes sociais, e que eu fico um pouco mais de tempo naquilo. Que tipo de séries eu assisto, que tipo de filmes, né? Então, tudo isso vai ajudando a gente a tomar consciência. E se mesmo assim eu não me sentir segura, obviamente eu preciso buscar uma ajuda profissional, né? Uma ajuda de um psicólogo, por exemplo, para que eu consiga me entender melhor. Porque quem está de fora e quem tem uma especialidade nisso vai saber muitas vezes ser, assim, brincando novamente, um oftalmologista que vai te ajudar a enxergar melhor essas coisas, né? Então, respondendo agora a pergunta da Priscila, que é o medo. Mas, ó, em questão, você falou assim, que a pessoa às vezes precisa procurar um profissional, né, para ajudar, para orientar, principalmente na questão da autoestima, né? Mas ela pode procurar uma terapeuta também, viu? Uma Claro, terapeuta claro. integrativa também, Isso. a terapia também ajuda bastante. Mas em relação aqui aos medos, né? Então, muito medo de fracassar, medo de perder a estabilidade. Esse aqui é um peso bem grande, viu, Renata? De perder a Sim. estabilidade, de decepcionar a família, de ser criticado também, né? De começar tarde demais e investir energia em algo que é incerto. Que também é uma dúvida lascada. Muitas pessoas permanecem assim anos em uma carreira infeliz, não por convicção, mas por medo, né? E aqui respondendo a pergunta da Priscila, o comentário da Priscila, né? O medo que ela tem de mudar de profissão, que dá aquele friozinho na barriga, né? Quais são os medos mais comuns que aparecem em quem deseja recomeçar profissionalmente? E como que essa pessoa pode começar a lidar com eles? Isso é muito importante. Como que ela pode começar a lidar com isso, né? Certo. Então, Priscila, né, e todos os que estão num barco parecido com o da Priscila, que são muitas pessoas, né? O medo de não conseguir se adaptar a um ambiente diferente, né, a um lugar novo. O medo de fracassar é um medo muito grande, porque assim, se eu não estou no mercado de trabalho, eu não estou fracassando. Se eu estou no mercado de trabalho há muito tempo, eu vou ter medo, obviamente, de fracassar num próximo que seja muito diferente do que eu estou acostumada. E aí, atrás disso também vem a vergonha, né? Do que os outros vão falar, do que a família vai falar. O medo da escassez é muito grande, né? Então, às vezes você está num trabalho que você ganha X e que você vai trabalhar no Y, só que ganha menos, né? Aí você tem que ter a convicção de que nem sempre o dinheiro vai te completar, porque ele vai te fazer feliz alguns meses, né? Vai ser muito bom em diversos aspectos, depois eu vou falar mais sobre isso. Mas você tendo como um salário ou como uma renda variável, né? Fazendo alguma coisa por conta própria, você vai aos pouquinhos ficando expert nisso, até que você consiga chegar no que você quer. E também, enquanto você está ganhando um valor X que é suficiente para você, às vezes a gente tem que começar por baixo mesmo, né? Então, a gente, assim como lá atrás, muitas vezes nós começamos ganhando menos, é uma nova história, é uma nova vida. Então, esse medo da escassez também. E aprender, né, a quebrar esses medos é justamente pensar, por exemplo, que essas pessoas que eu tenho medo, que eu tenho vergonha de fracassar, né, pais, avós, amigos, etc.,
eles não estão na minha pele, né, gente? Então, assim, só quem tá vivendo é que sabe de verdade o que tá passando aí dentro. Então, eles não vão pagar nossas contas, muitas vezes, eles podem até criticar no começo, mas depois que eles verem que estamos felizes fazendo aquilo, a grande maioria vai aceitando, vai até elogiando, vendo a gente mais feliz. A Eloá, Renata, está dizendo o seguinte, olha aqui, ela perguntou aqui, ó, você disse que mudou de profissão, né? Qual foi a sua maior dificuldade de aceitação? Acho que essa pergunta fez para mim ou fez para você. Para mim é o seguinte, eu trabalhei administração, eu sou administradora, né? Durante muitos anos eu trabalhei com coordenação de pessoa e adorava isso. Nossa, eu amava isso aí, né? E antes mesmo de terminar, né, o meu período, antes de terminar essa vida profissional, eu já comecei a estudar terapia, fazer parapsicologia. Já comecei a fazer o curso de pós-graduação em parapsicologia, buscar todos os estudos em relação a isso, né? E depois que eu me aposentei, cumpri aquela obrigação, criei os meus filhos, né? Eu passei a atuar na terapia. Da terapia integrativa, que eu sou parapsicóloga e hipnoterapeuta. Por quê? Porque eu simplesmente adoro, amo trabalhar com gente. E tenho aquela vontade de ajudar a pessoa a se desenrolar na vida. Você, puxa, eu estou vendo isso, eu estou vendo onde está o enrosco. Então, deixa eu te ajudar. Então, essa foi a minha motivação. E você, Renata, por que mudou? Eu trabalho desde os 15 anos de idade, né? Então, eu comecei trabalhando como vendedora. E eu fiquei 8 anos como vendedora de móveis e eletrodomésticos, depois numa distribuidora que tinha diversos tipos de produtos diferentes. Trabalhei na política, né? Trabalhei em questões muito relacionadas a vendas, principalmente. E eu sabia desde os 14 anos de idade, no meu caso, eu não precisei fazer uma descoberta de profissão, porque desde os 14 anos eu já queria psicologia. Só que eu não podia fazer psicologia quando eu terminei o ensino médio por questões financeiras. E aí foi onde eu tentei fazer técnico em vendas, já que eu trabalhava em vendas, né? Foi onde eu tentei fazer faculdade de jornalismo para tentar esquecer a psicologia, fiz 1 ano e meio, mas o coração não brilhava, né? Não batia forte nessas profissões, né? Fui muito boa vendedora, né? Por sinal, assim, porque eu gostava naquela época de muitos desafios, de muitas metas, né? E aí chegou um momento que meu pai se aposentou e aí ele pôde me ajudar um pouco financeiramente para eu fazer a graduação, porque na minha cidade natal não tinha, só em Londrina, né? Então eu precisava de uma ajuda de custo. E daí foi onde foi muito engraçado, porque foi exatamente no mesmo ano. O meu gerente da loja na época, ele falou que eu ia ser promovida a gerente, só que em outra cidade, e eu começaria ganhando um valor de 4 a 5 mil reais. E eu, meu Deus do céu, né? Eu ali com poucos anos de idade, né? 20, 21 anos de idade, ganhando esse valor, falei, nossa, é bem tentador. Mas eu disse não, né? Muito obrigada, mas eu vou fazer psicologia, né? Começando de volta. Trabalhei mais 1 ano daí nessa área, né? Para angariar um dinheirinho ali. E depois eu comecei os estágios não obrigatórios, né? Daí já mergulhei. Então, uma pessoa que ganhava bem, estava próxima a ganhar muito mais, voltou a ganhar ali um salário de estagiário, né? R$ 400, mas não me arrependia. Tive que me restringir de muitas coisas, né? Obviamente. Mas aí brilhava o coração, aí eu falei, não, é isso aí mesmo que eu quero, então vamos embora, vamos aceitar as dificuldades e superá-las. Então, a Eloá está dando parabéns aqui pelo assunto. Que bom, Eloá, que você está gostando. Obrigada, Eloá. Estou adorando vocês perguntarem. E ela diz aqui também que ela trabalhou 20 anos na informática
né? Foi pela faculdade de engenharia de computação, mas a felicidade dela mesmo está em conectar com pessoa e natureza. Que parabéns que você Olha! teve essa coragem, Eloá. Muito, muito bom mesmo. E você já está, Eloá, fazendo essa migração para essa área que você gosta agora? Ela tá no turismo. Ah, Uhum, legal! Parabéns é, pela coragem, né, também. hoje está feliz em turismo, que ela diz. Olha, foi chamada, ela atendeu esse chamado interior, né? Essa voz do coração e foi lá para o turismo. E está feliz lá. Que bom, que maravilha. Mas, Renata, nós temos mais alguns tópicos aqui para nós fecharmos o programa, que eu acho importante falar sobre ele, não podemos deixar ele para trás, que é a importância de mudar de planejamento, né? E recomeçar precisa de não precisa dar um salto no escuro de paraquedas, né? Em muitos casos a mudança pode ser preparada aos poucos, né? Com formação, teste, organização financeira, experiências paralelas, avaliação da realidade do mercado. Isso se torna um processo mais saudável e menos impulsivo, né? Como a orientação profissional pode ajudar a pessoa a transformar esse desejo, essa mudança, em um projeto concreto e possível? Nós vamos pensando agora um pouquinho no trabalho do orientador profissional, Mateus. né, especializado. Nós vamos tentar entender o seu histórico de trabalho. Então, desde que você começou a trabalhar até hoje, né? Como foram essas experiências, o que teve de traumático, o que teve de vitórias, se ficaram coisas mal resolvidas aí dentro, se criou um medo de autoridade, ou se já veio esse medo, né? Desde criança. Como você enxergava através dos seus pais o que é trabalhar, né? Então, isso também tem a ver com a gente tentar entender, porque apesar de muitas vezes a gente não seguir os passos deles, influencia o que eles falavam sobre trabalho, né? Se trabalho era um peso, se trabalho, tem que trabalhar mesmo até morrer nessa área, né? Porque você não vai largar isso de estabilidade, etc. Então, tentar entender como é que você enxergava o trabalho através dos seus pais, né, ou dos seus cuidadores, se não forem os pais. O que era trabalho para você? Tentar identificar, a gente tenta identificar crenças que estão limitando você a ir além, sabendo que você pode ir além, mas às vezes nem você sabe. Identificar a sua história com o trabalho, né, no sentido de valores também. Então, aqueles valores principais que eu comentei, liberdade, reconhecimento, status, desafios, o clima, o ambiente. Podemos fazer testes também, né, que são particulares da psicoterapia, da psicologia. E também, entrando ali no trabalho da Ana, esse trabalho de hipnose muitas vezes ajuda bastante a pessoa a, né, retroceder em alguns momentos da vida e tentar ver o que prejudicou e reprogramar algumas questões. Então, essas seriam algumas coisas. Ana, eu não sei que horas a gente precisa terminar, mas olha só, a gente precisaria de uma segunda etapa, viu? Porque tem muita coisa interessante ainda para falar. Mas a gente vai alguns tópicos aqui a gente tem que falar ainda, Renata. A questão da que você falou da terapia, né? Porque às vezes muita limitação vem de traumas, né? Da infância, da Exato. gestão, da adolescência, e que limita muito as pessoas, principalmente o medo, né? Que trava a pessoa de buscar novas opções. Mas aqui acho que mais uns 2 tópicos aqui nós temos que falar, Renata, porque não pode deixar para trás. Tranquilo, né? vamos embora. Como a gente está falando de uma segunda profissão, uma segunda oportunidade, um outro emprego, a gente não pode esquecer também que às vezes pensa assim, mas eu perdi tanto tempo com isso, eu trabalhei 20 anos, eu trabalhei 12 anos, 13 anos, né, que desperdício. Não, gente, quando alguém muda de profissão, não está jogando tudo fora, não, o que viveu antes. Né? Tudo é uma trajetória, porque toda essa experiência deixa competência, visão do mundo, amadurecimento, disciplina, comunicação, esse repertório humano, né? E a capacidade de
tratar com desafios. Então, a segunda profissão não começa do zero. Não, não. Quem está começando não é do zero. Ela traz toda a sua bagagem de experiência, né? Ela começa com essa bagagem imensa. Então, é como ajudar a pessoa a perceber que essa trajetória anterior continua tendo valor, mesmo quando ela decide seguir o outro caminho. Excelente. O que fica de experiências anteriores, muitas vezes foram justamente coisas que a gente sofreu para aprender, né? Mas, assim, você entrou num trabalho, ficou um tempo e vai para uma próxima. O que você leva daquilo? Você precisa tentar lembrar e anotar de preferência, né? Para que a gente bota no papel e visualiza depois, fica muito mais fácil da gente introjetar. Se você era uma pessoa paciente já quando você entrou? Você tinha muita paciência? Talvez não. Talvez nesse trabalho que você está ou estava, você aprendeu a ter mais paciência com a parte burocrática, com a parte de pessoas, com gestores, etc. Muitas vezes também você tinha algumas situações que antes você agia de forma mais imatura, como, por exemplo, achar que algumas coisas estavam sendo injustas e depois entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E agora você age de forma mais madura. Habilidades. Você era tímida. Eu, por exemplo, quando entrei no meu primeiro emprego, eu era muito tímida. E era de vendas ainda, né? Tinha que falar com a pessoa ali. Só de falar bom dia, eu já tremia, sentia meu rosto queimar de vergonha. Mas com a persistência ali, foi desenrolando, né? E foi dando certo. Então, ficam habilidades técnicas que você pode muitas vezes levar para outros empregos, como, por exemplo, saber mexer no computador em alguns programas. Você aprendeu nesse trabalho. Saber se comunicar bem, saber ter essa paciência, saber que muitas vezes você precisa falar menos da tua vida pessoal dentro do teu trabalho. Então, vão ficando aprendizados que foram muitas vezes através da dor, mas que você pode ver que hoje vai te ajudar no próximo trabalho. Mais uma aqui, Renata. A gente vai ter que começar essas horas que a gente começamos atrasado, ok? Mas muitas pessoas, a segunda profissão não nasce só da necessidade financeira, de renda, mas de uma necessidade de sentido da vida, né? Aquela pessoa que sente que faz o que ela faz não tem mais nada a ver com a sua essência. Mas então ela busca agora os seus valores, ela busca a sua história e uma contribuição para a humanidade, né? Às vezes essa vontade muitas vezes é a vontade de deixar algo para a humanidade, de deixar um legado, né? Aquela necessidade. Puxa, eu passei por essa vida, não deixei nada, né? Tem muitas pessoas que pensam assim. Então, sim, ela tem aquela necessidade interior de deixar um legado, de fazer algo além dela, fazer algo humanitário. Então, na prática e na orientação profissional, você percebe muitas pessoas que buscam essa segunda profissão como forma de reencontrar um propósito na vida dela. O que você diz a respeito disso? Como que essas pessoas podem ressuscitar isso dentro dela? Algumas pessoas sofrem de vazio existencial, né, que muitas vezes tem a ver com não ter ainda encontrado algo que a faça feliz no trabalho, na família, em outras coisas. Outras vezes a gente encontra pessoas com frustração existencial, que é quando você já galgou muitos passos e que agora você se frustrou e não quer mais. Viktor Frankl, o precursor da logoterapia, ele falava exatamente sobre sentido de vida. Então, uma das minhas pós-graduações foi nisso, porque encontrar um sentido para a minha vida é o que me fez continuar querendo viver, lutando pelas coisas, né? Então, ele fala, por exemplo, que nós temos 3 sentidos principais
para descobrir na nossa vida, né? E que esse sentido ele está fora de nós, ele não está dentro, ele está aqui no mundo externo, mas que a gente precisa ir ouvindo às vezes e percebendo os chamados para que conecte, né, ao nosso coração. Então ele falava que há sentido para ser buscado no trabalho que realmente vai ao encontro desse legado, né? Então você não já é retrógrado a gente pensar que o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos seja só dinheiro, né? Eu atendo muito adolescente e o que eles mais reclamam é da falta de atenção dos pais. Ai, meus pais trabalham muito, me colocam em diversas coisas para fazer de atividades, mas eu sinto falta da presença deles, né? Do tempo de qualidade com eles. Então, muitas vezes é o sentido de deixar um legado, não só financeiro, mas também um legado de mostrar que você foi corajoso o suficiente para fazer essa mudança de carreira, essa alteração, né, adequação. E esse sentido, ele vai trazendo de volta o brilho nos olhos. Como? Então, através daquilo que a gente falou agora há pouco do autoconhecimento e de percebendo o mundo externo, temos o sentido através, e nesse sentido mesmo da missão de vida, né? Então, aqui missão pode ter várias conotações, mas interpretando ela no sentido de você falar sobre o que eu gostaria que falassem de mim ali no meu leito de morte, né? Então, eu gostaria que falassem que eu fui uma pessoa que lutou pelos meus objetivos, que tentou descobrir de novo o que era o ideal para mim naquele momento, né? E isso é um legado muito importante que passa de geração para geração. Outro sentido é através de um relacionamento ou de vivências que a gente tem na vida. Então, tem pessoas que elas não são tão preenchidas pelo trabalho em si, mas pelas vivências, pelas experiências, né? Por viagens, por experiências do cotidiano diferentes do trabalho. Aí o trabalho entra um pouco como a gente entender o que vai ser adequado, mas também entra como esse dinheiro que você vai ganhar vai te proporcionar essas experiências. Ou o sentido através do sofrimento, né? Você que adoeceu, que, por exemplo, não pode mais trabalhar, você fazer aí um trabalho voluntário de... eu adoeci, eu sou impossibilitada hoje de trabalhar, tive que me aposentar por invalidez, né? Eu odeio falar essa palavra aí nesse sentido, mas por invalidez. E agora, o que é que eu faço? Então, assim, é viver apesar do sofrimento. E levar para as pessoas, levar para você mesmo a sensação de que eu continuo sendo útil porque eu posso fazer trabalhos voluntários. Então, uma das coisas seria, ou que eu posso ter experiências diferentes das que eu tive. Então, Renata, nós já estamos aqui no bico do corvo, né, para ir embora. Mas aqui, lembrando só essa última questão aqui, né, só um comentário mais, que esses talentos antigos, às vezes, eles reaparecem mais tarde, né? Em muitos casos, a segunda profissão nasce de algo que existia já dentro da gente, né? Mas estava ali adormecido, estava ali na semente ainda, né? Um talento, um sonho antigo, ou então uma habilidade natural, um prazer que ficou esquecido pela exigência da vida, né? Às vezes a gente tem que renunciar a alguns sonhos. E, às vezes, essa nova profissão não é exatamente nova, é simplesmente um reencontro, né? E mudar de profissão não deve ser visto assim como um erro, né? Mas sim um fracasso ou intestabilidade. Em muitos casos, é um ato de honestidade consigo mesmo, é reconhecer que a vida muda e que nós mudamos e que recomeçar pode ser uma forma de viver com mais coerência. Então, amigos ouvintes, hoje o dia foi maravilhoso nós conversarmos sobre isso. Nós que optamos, eu, Renato, que optamos pela segunda carreira, né? E viemos conversar com você sobre isso. Foi maravilhoso o programa de hoje, né? E nós temos que ir encerrando aqui, porque acabou o nosso tempo. Mas agora nós vamos fazer o sorteio
tão esperado. Nós estamos aqui sorteando. Está todo mundo aqui, Matheus? Sim. Ah, você colocou a Márcia Olha aqui lá, também? pensamento forte aí para ganhar essa feijoada, hein, galera? A Márcia, a Eloá, a Priscila, o Padilha. Está todo mundo aqui? Yes. O povo comentou, eu quero, eu coloquei. Tá. Aqui, ó. Padilha, tal. Ah. Ok, pessoal. Então, lembrando, cadê o meu convite? Tá aqui, ó. Lembrando, gente, está sendo sorteado 2 feijoadas no dia 2 de maio, para pegar aqui, né, Matheus? Para pegar aqui na comunidade Exuá, tá ok? Vai ficar à tua disposição, você nem precisa vir buscar, eu já vou deixar com o Matheus, com o nome do sorteado, é só chegar aqui e dar o nome. É isso, Matheus? Ela não precisa vir buscar antes, não, né? Não, tem que ser no dia mesmo. Só no dia, tá ok? Vai ficar aqui com o Matheus, responsabilidade dele, tá? E o Matheus já vai avisar também o pessoal que vai estar distribuindo a feijoada aqui. O teu nome vai estar lá com o teu bilhete lá, ok? Você está ouvindo E lembrando, se você de fora não puder vir buscar aqui a feijoada no dia 5 de maio, você pode doar para a loja, para a comunidade, que ela sorteia para uma pessoa necessitada, ok? Então, vamos lá. O sorteio de hoje, olha, está aqui, a Renata vai escolher o ganhador. Olha lá, Renata. Lisandra. Lisandra, você vai comer uma feijoada top, né? Ou você vai doar para alguém que você queira. Uhum. Então, parabéns aí para a Lisandra. Olha, eu vou sortear só para uma pessoa, porque 2 feijoadas dá para a família, ok? Então, não vai ser 2 sorteios, um sorteio só, ok? Só para a Lisandra. Lisandra, está aqui à tua disposição. Ela é da comunidade, não é? Então, está aqui. Queridos ouvintes, que o dia de hoje seja maravilhoso. O assunto foi maravilhoso. Talvez um dia a gente volta aqui com a Renata de novo, conversar sobre um outro tópico. Você tem um outro tópico para falar aqui, não tem? Nós temos muitos, Então, muitos. Ansiedade, depressão, burnout, que tem a ver com o trabalho, você tem outra especialização, não tem? De logoterapia, que é a o que terapia, é a logoterapia? É a busca pelo sentido da vida, né? Não só no sentido de propósito de vida no geral, como também o ver sentido nas coisas que eu estou vivendo. Então, qual é o sentido desse trabalho para mim, que eu posso tirar disso, ou de outras áreas da nossa vida. É muito lindo, é muito interessante, e para quem quiser se antecipar, entender um pouquinho essa questão do sentido da vida, o livro de base do Viktor Frankl é Em Busca de Sentido. É um livro pequenininho ali, tem 100 páginas, mas é riquíssimo. Então, amigos ouvintes, um bom dia e que Deus fica conosco através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Até quinta-feira, às 11 horas, se Deus quiser. A Renata quer falar uma coisa? É só colocar na tela ali, quem quiser entrar em contato, né? Então, eu só vou corrigir que aqui para o Matheus não apareceu corrigido ali, mas meu Facebook profissional, Renata Forcato Mantovani, quem quiser, né, participar ali. Tem o canal no YouTube também, psicóloga Renata Forcato Mantovani. Meu Instagram, @psicóloga Renata Mantovani. Olha um adendo importante, pessoal. No Instagram, eu vou colocar para vocês ali, quem quiser me adicionar no Instagram, me seguir ali no Instagram, eu vou colocar a oportunidade de fazerem perguntas a respeito do assunto de hoje, né? Vou postar ali no Story ou no Feed, no Reels, alguma coisa assim, né? Para que vocês daí comentem fazendo as suas perguntas. E aí eu vou gravar um vídeo para vocês
respondendo as perguntas que vocês ficaram na cabeça ou que colegas de vocês que vão ver o vídeo depois ficaram também, tá? E eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, né, que não é grupo, né, uma lista de transmissão que uma vez por semana eu posto conteúdos de bem-estar emocional pelo telefone 49999763108. Me adiciona lá e fala quem é você para eu já te adicionar na lista. E meu e-mail é repsicóloga9@gmail.com. Minha gratidão imensa por poder estar aqui. Obrigada mesmo. Obrigada a todos os ouvintes. E daqui um tempinho, né, daqui uns dias, vai ficar disponível para vocês reassistirem ou reenviar para outras pessoas. Pelo YouTube e pelas redes sociais. Isso. Então, um abração, pessoal. Até mais, amigos ouvintes. Que Deus fique conosco através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Até quinta-feira, às 11 horas, se Deus quiser. Você ouviu o programa O que Somos, o que Somos, com Ana Rambalducci. Te esperamos na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, aqui na sua web rádio Restauração, tocando famílias. Pensei 2 vezes e o mais rápido